Quem está passando por perto aqui do café pode chegar, tem alguns lugares. Faremos um bate-papo com um profissional da área de Sociologia. Meu nome é Ricardo Poli, eu sou diretor do Espaço Cultural Centro Cívico, em nome da Federação do Paraná, que reúne 6 escolas em Curitiba e mais uma em Londrina. Somos cerca de 55 instrutores do Método de Rose, então em nome de todas essas pessoas, eu dou as boas-vindas a vocês e ao Fernando, nosso convidado de hoje. Vamos lá. A ideia inicial deste evento é conhecermos um pouco mais pessoas e, como desculpa, trazemos alguns assuntos e em cada edição um assunto especial. Hoje o tema principal no tema principal falaremos de corrupção, mas antes disso é legal a gente conhecer a pessoa, o Fernando, quem é ele, o que ele, como ele decidiu entrar na carreira de Sociologia. Então, bem-vindo, Fernando, e pode já começar falando um pouco de você. Muito obrigado. Primeira exigência, digamos assim, para você fazer Sociologia, é você ter, assim, essa certa expressão meio maluca, assim, sabe? Mas muitas pessoas a gente pode se perguntar assim, o que é Sociologia? Isso eu me perguntei no primeiro semestre do curso e eu fui descobrir lá pelo 2º ou 3º ano. Mas a Sociologia basicamente existem 2 formas de você definir Sociologia. Primeiro, como uma ciência da sociedade, né? Então a gente pode pensar como, assim como os físicos, por exemplo, eles tentam olhar para os fenômenos observáveis e elaborar teorias e descrever esses fenômenos observáveis, a gente descobre que o nosso comportamento ele não é tão caótico assim, ele também pode ser previsto, né? Então os fenômenos sociais, desde, digamos assim, quando nós nos reunimos num bar, ou até as nossas interações familiares, ou até grandes processos históricos, eles se repetem, né, com o tempo. Então é possível que eles sejam observados e abstraídos. A Sociologia ela tem certas resistências a ser aceita mais, digamos assim, do que a física ou a química, etc. Porque uma coisa é você falar sobre átomos. Os átomos não reclamam. Né? Então, quando a gente fala sobre pessoas, a gente lida, o nosso objeto, ele responde, ele tem emoções, né? Ele tem opiniões sobre si mesmo, né? Então, um sociólogo, ele além de lidar com essas questões metodológicas, toda essa coisa científica que os outros cientistas lidam, um sociólogo também tem que ter uma certa sensibilidade, até poética às vezes, de lidar, né, com as pessoas diferentemente de quando você lida com substâncias químicas e por aí vai. Então eu escolhi a Sociologia inicialmente por esse idealismo, assim, de eu quero entender como as coisas funcionam para mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo para melhor, tem aquele idealismo, né? Hoje em dia eu quero entender o mundo, vender meu serviço. Então a gente acaba com o tempo voltando, né, esse aspecto propriamente prático, né, da vida, mas é uma boa escolha profissional e é uma área apaixonante. E como que foi sua trajetória? Você fez faculdade em quais anos? Aonde foi aqui em Curitiba? E as especializações? Como que foi esse processo? Olha, lá no século XVII, foi assim, eu comecei em 2003, né? Eu fiz a graduação aqui na Federal do Paraná e acabei desde o início, eu já imaginava que eu seguiria a carreira, né? Então fiz um mestrado e o doutorado também na Federal, só que eu já fiz um projeto, digamos assim, para 7 anos, né? Então assim, fiquei bastante tempo dentro da academia. E fiz um doutorado de sanduíche fora, né? Tive a sorte de um orientador meu, ele teve um contato na Inglaterra
e eu fiz um estágio, né, de 6 meses na Universidade de Oxford, e de fato um período impressionante, inesquecível da minha vida. E agora eu estou aplicando, né, estou saindo para você aplicar esse conhecimento na sociedade, né, que é um grande desafio. E qual foi o tema específico do seu objeto de estudo no doutorado? No doutorado existe uma área da sociologia que, digamos assim, a sociologia da sociologia. Você pode fazer uma sociologia de qualquer coisa, inclusive da própria ciência, né? Os cientistas são pessoas, né? E eles também estão submetidos a leis sociais, né? O que eu fiz é fazer uma sociologia da ciência política. Então eu mapeei, né, quais eram os temas políticos, quais eram as abordagens da política brasileira. Então eu mapeei isso aí, né, porque isso ninguém sabia, né? Como a gente tem um mapa da cidade de Curitiba, eu fiz um mapa da ciência política brasileira, entreguei para o orientador, consegui o título e cá estou. E um dia, conversando com você sobre sua experiência lá na Inglaterra, você falou que lá em Oxford eles têm um centro de estudos da cultura brasileira ou sul-americana? Eles têm uma coisa assim, eles têm uma certa nostalgia imperial, digamos assim. Então em Oxford eles têm centro de estudos do mundo inteiro. Então eles têm um Latin American Center, que é um centro de estudos que agrega especialistas de várias áreas, economistas, sociólogos, antropólogos, administradores, que só estuda temas latino-americanos. Eles têm sobre a China, eles têm sobre o Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, tudo que a gente pode imaginar, né? Eles têm um centro específico e eu estudei nesse centro de estudos latino-americanos. E da viagem, fora o curso, fora as experiências dentro de Oxford mesmo, o que você extraiu de mais legal? A experiência de ter ido para lá, no velho continente, ficado 6 meses, e coisas fora da área de sociologia, o que mais marcou? A primeira coisa que eu descobri que esses jardinzinhos que a gente tem dentro de casa na Inglaterra chamam-se courtyard. Então, você aprende assim esses detalhes, né, da vida inglesa, e tudo isso para mim foi muito rico, assim. Então eu ter contato com uma cultura diferente, você andar pelas ruas e ver aquelas coisas de 1200 e alguma coisa, né? Então esse contato parecia que eu estava numa outra dimensão, assim, sabe? Então isso, para quem ficou ali 7 anos em Curitiba, né, isso foi uma experiência bastante significativa. Antes de entrarmos no tema principal, vou citar uma história que eu acabei de lembrar, então nem foi programado. Mas no período em que o Fernando estava lá na Inglaterra, durante esse período eu fiz uma viagem e a ida e a volta foram por Londres, uma conexão em Londres, e até a gente se correspondeu para tentar se encontrar lá e não deu certo. Mas a volta, o voo de Delhi a Londres, teve uma chegada em Londres um pouco emocionante. Teve um momento em que eu achei que eu fosse morrer em avião, foi ali. O avião deu 5 voltas antes de entrar efetivamente na cidade, e em cada volta a turbulência ficava mais forte, e eu cheguei a acordar o meu amigo Fabiano Gomes do Rio Grande do Sul. Fabiano, vamos morrer conversando. E pousamos, aquele avião gigantesco pousou de lado e chacoalhava. Eu fiquei em Londres, mas um grupo ia voltar para o Brasil e não conseguiu voltar nesse dia. Eles ficaram 4 horas na pista, e esse meu amigo Fabiano, que voltaria, dormiu e sentia, né, chacoalhada, e bom, já tem algum tempo de voo. E aí ele acordou e viu que o avião não tinha saído do chão ainda, que o avião chacoalhava no chão. E no dia seguinte, coincidentemente, o Fernando postou, você gosta de acompanhar, né, essa área de tempo e máximas e mínimas e fenômenos atmosféricos. Coincidentemente ele postou no grupo da escola a história de que naquela noite teve a tempestade mais forte dos últimos 20 anos, sim. Ali na região. Um furacão. Sim. E sem saber que eu estava lá naquele momento, que eu tinha passado por essa turbulência na hora do pouso. E foi bem engraçado. Agora é engraçado. Fê, vamos entrar no assunto então, corrupção.
um assunto que está aí em alta no momento, e a ideia é trazermos uma reflexão que não vai se ater ao momento atual, mas o Fernando, com toda a bagagem de conhecimento dele, vai trazer alguns pontos que, pelo ponto de vista dele, da sociologia, são causadores, são a causa do que está explodindo, já não de agora, né, mas algo que é endêmico no nosso país. Então, assim, quando a gente pensa em corrupção, na verdade a gente está tratando, talvez, do grande problema da sociedade brasileira, né? E como um fenômeno assim dessa complexidade, ele tem inúmeras causas, né? Ele não tem uma causa, digamos, puramente social, ou puramente econômica, ou puramente política. Então, mas se a gente fosse resumir, digamos assim, os principais fatores que causam a corrupção nesse país, a gente podia resumir esses fatores em duas grandes classes, institucionais e culturais, né? Então, os especialistas em geral, ou eles tomam uma postura, eles dizem que não, a grande causa, a grande origem dos problemas brasileiros são as instituições políticas. Então, o sistema político, a gente tem, por exemplo, a maneira como as eleições são financiadas, e por aí vai. Mas os cientistas políticos, eles focam um tema que é isso que eu gostaria de ressaltar, que na mídia em comum é um tema, é um termo, né, pouco utilizado, que explicaria grande parte desses problemas, que é de accountability, que é um termo que basicamente ele tem três grandes dimensões, né? Informação, responsividade e punição. Então, a accountability, digamos assim, são os meios pelos quais nós controlamos os nossos eleitos. Então, é aquilo que garante a responsividade, né? Então, para responsabilizar os políticos, primeira coisa, eu preciso ter informação suficiente, eu preciso ter uma informação de qualidade para que eu entenda o que está acontecendo, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Em segundo lugar, é que a ação dos políticos, a maneira como os políticos gerem os recursos, deve estar sempre justificada. Precisa haver uma justificativa para que eles detenham o poder. Em terceiro lugar, se essa justificativa ela não foi alcançada, ela não foi realizada, é preciso que eu tenha mecanismos eficientes de punição, né? Então é interessante que a gente sempre tenha isso em mente. Quando uma democracia funciona bem, eu tenho indivíduos bem informados, eu tenho as políticas públicas bem justificadas, e eu tenho punições eficientes para quando isso não acontece. Então é interessante que nós sempre tenhamos em mente, quando a gente lê o jornal, quando a gente vota, se a gente tem essa informação está nos sendo concedida, as políticas estão sendo bem justificadas e as punições estão sendo efetivamente realizadas, o que a gente tem? Qual é a opinião do que está acontecendo? Então, digamos assim, eu acho, é a minha opinião, né, que a gente tem deficiências nesses três níveis, né? Então, quando a gente tem uma accountability defeituosa, a chance de que a gente tenha um alto grau de corrupção é alta, né? E daí a gente tem três tipos de accountability, por assim dizer. A gente tem uma accountability que eles chamam de horizontal, que o que quer dizer horizontal? Quer dizer que eu tenho dentro da burocracia, dentro das instituições políticas, eu tenho algum agente que fiscaliza o outro. Então, por exemplo, o MP, o Ministério Público, é um mecanismo de accountability horizontal, ou Tribunal de Contas. A questão é que só esses mecanismos horizontais, que muito no caso brasileiro a gente está dependendo, por exemplo, o Moro, né?
O Moro ele faz parte de um mecanismo de accountability horizontal. Só que a gente também precisa de uma accountability vertical. E vertical é quando eu tenho quem está abaixo, ou seja, nós, a sociedade civil, os eleitores. Nós precisamos ter mecanismos de punir os eleitos, de fiscalizar os eleitos. E até aqui, o nosso grande mecanismo é o voto. Vocês acham que o voto é suficiente como mecanismo de accountability? Só o voto. É difícil, né? Porque por trás do voto a gente tem uma campanha, digamos assim, financiada por grandes empresas, né? Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é, digamos assim, considerado uma democracia também bastante corporativa, uma democracia dominada pelo dinheiro, você tem doações de indivíduos, não de empresas. E as maiores doações estão entre a faixa de 20 e 50 milhões de dólares, por assim dizer. Aqui uma empresa doa 200 milhões de reais para vários partidos, né? Então a gente tem um jogo por trás, de modo que as opções que nos são dadas, elas já estão comprometidas financeiramente, né? De modo que essa nossa accountability a gente acaba escolhendo um hall já pré-definido de candidatos. Então a gente precisa de outros meios, por exemplo, recall, né? Dizem que a gente poderia como avaliar um político e eventualmente chamar o cara de volta. Ou orçamento participativo, formas de participação direta, né? Então a gente precisa de meios de que nós tenhamos mais poder de punição e avaliação dos eleitos. E o último tipo é a accountability societal, que são os nossos movimentos. Então, por exemplo, a FIEP agora está financiando um projeto chamado Vote Bem. Então, eles têm vários projetos para iniciar em escolas, em faculdades, e passar a instruir os alunos a conceitos básicos de democracia. A questão é que a gente tem que começar isso desde os 4, 5, 6 anos de idade, né? Isso tem que ser uma cultura. Então aqui a gente entraria, digamos assim, nos fatores culturais, e a gente falta também ao Brasil, ao brasileiro, uma coisa que os sociólogos chamam de cultura cívica. Então não adianta só que a gente tenha instituições, que a gente tenha mecanismos eficazes de participação, se nós não temos uma cultura participativa, né? Então, Fernando, só antes de passarmos para o fator cultural, dentro do fator institucional ainda, você citou o recall. Tem algum país que seja referência nesse tipo de ação? E o outro é orçamento participativo também. Tem algum local que possa servir como inspiração para o Brasil e seguir um modelo? Não existe recall, é um ideal. O recall é uma ideia institucional, um ideal interessante, só que a grande crítica ao recall é que ele acabaria por dificultar a governabilidade, né? Então a democracia é, digamos, o pior dos regimes, exceto todos os outros, né? O grande problema da democracia é como é que você vai agregar os interesses de 200 milhões de habitantes. Não é fácil. Não é fácil a gente agregar interesse nas nossas reuniões de condomínio. Ainda mais num problema de 200 milhões de habitantes. Mas o que dá para ser feito é mecanismos de avaliação e de julgamento, de modo que os políticos sejam sistematicamente expostos às suas atitudes, de modo que eles sejam punidos nas próprias eleições. No Brasil, teve uma pesquisa agora que saiu há pouco tempo, que os caras conseguiram provar que se o sujeito é corrupto ou não, importa menos do que o dinheiro que ele tem para fazer a campanha. Então, se os políticos eles passam de um patamar X de financiamento, o fato deles serem corruptos ou não para de ter efeito, né? Então a questão seria, a gente precisa ter mecanismos para punir os políticos nas eleições. Bom, de forma indireta, o mundo atual com
câmeras, microfones, internet e a informação correndo o mundo em segundos ajudou um pouco, né? Então, assim, justamente os cientistas políticos hoje eles estão focando o papel da internet. Então, de fato, assim, as iniciativas, redes virtuais, as redes sociais, Facebook, você tem esses portais de transparência, né, portais que acompanham, por exemplo, assim, os desempenhos políticos, colocam, por exemplo, quais eram as políticas públicas que eles propunham, que eles realizaram. Então, esse tipo de coisa, na verdade, hoje, digamos assim, seriam as grandes esperanças que nós temos para aumentar a accountability. Então, é usar instrumentos digitais, a internet, para expor os políticos, né? Porque o custo é muito baixo, né? Porque uma coisa é a gente se reunir em plebiscito, né? O custo para reunir um plebiscito é muito alto, mas a internet isso é possível. Então, por isso que o Ministério Público agora, o MP aqui do Paraná, ele tem um projeto de conscientização junto a alunos. Então, eles estão produzindo cartilhas, eles estão produzindo apostilas. Então, assim, é importante que nós, a sociedade civil, utilize as redes virtuais para desenvolver cultura cívica. Se isso não acontecer, não interessa quantos Sérgio Moro apareçam, a corrupção vai continuar a se reproduzir. E para passarmos, enfim, ao fator cultural, dentro da responsividade, você citou horizontal, eu acho que eu deixei passar o vertical. Você citou ou não? O vertical, no caso, seria o voto, por exemplo, é um mecanismo vertical. Tá. O vertical é quando eu tenho a sociedade civil, os eleitores, com mecanismos formais de participação. O accountability societal são movimentos. Então, assim, de fato, é nós nos engajando em formas de pressão da política, independentemente do que as instituições nos fornecem. Os dois são importantes. Entendi. Então vamos ao fator cultural, que, ao meu ver, é o que influencia diretamente o institucional. Se o cultural estivesse bem resolvido, o institucional estaria melhor, né? Daí aqui os meus amigos, os cientistas políticos, né, eles têm... a sociologia tende a ressaltar a base, né? Então ela tende a ressaltar o cultural. Então, assim, a cultura, de uma forma, digamos assim, mais precisa, elas são crenças, elas são comportamentos que estão arraigados dentro da gente. Então, a cultura, em larga medida, ela é inconsciente. A gente não tem consciência dela, a gente age, assim como a gente amarra um sapato, por exemplo, a gente age de uma determinada forma em função de determinadas crenças. São os hábitos repetidos que se tornam condicionamentos. Condicionamento, né? Então e aquilo que vai... A cultura é tão poderosa porque ela passa a se reproduzir desde a mais tenra infância, né? Então, por exemplo, o papel de gênero, digamos assim, é um condicionamento cultural, né? São coisas que a gente vai aprendendo desde cedo. Então, e a cultura, ela acaba influenciando as instituições no sentido de que, assim, então, por exemplo, no Japão, em 2014, se eu não me engano, ou 2012, teve aquele tsunami gigantesco, né, que devastou o país. A gente tinha regiões no país em que a gente não tinha mais Estado, a gente não tinha mais lei, né? A gente não tinha polícia, ou seja, a gente não tinha uma organização política, policial, que estivesse ali controlando, punindo os indivíduos. Só que a gente tinha situações em que os japoneses faziam fila para devolver dinheiro. Eles devolviam dinheiro que eles encontravam nos destroços. Então isso é cultura. Então a cultura, você prova a cultura quando você apaga todas as luzes de uma cidade e a polícia entra em greve, digamos assim, e a paz reina, né? Então isso é cultura. Então, assim, um grande fator, um grande problema no Brasil é que nós temos
uma baixa adesão às normas. O que é um exemplo de baixa adesão à norma? Então, por exemplo, se a gente imagina que quando a gente estabelece uma regra, um acordo, a gente marca lá 6 horas da tarde, a gente vai se encontrar, né? No Brasil, assim como as culturas latinas, a gente tem dificuldade em submeter a nossa vontade, aos nossos interesses e o nosso bem-estar a um constrangimento que está fora da gente. Um constrangimento pode ser uma coisa básica, como sou obrigado a chegar na hora certa, até eu preciso ficar na fila, está lá o congestionamento, não vou usar o acostamento, ou eu não vou desviar os 50 milhões de reais que estão sobrando entre um contingente de 500 bilhões e ninguém vai prestar atenção, né? Então, isso não é só uma questão brasileira, é uma questão da latinidade em geral, assim. Então, já fizeram certas pesquisas e, em geral, nós brasileiros, a gente não, quando um objetivo é definido, a gente não imagina um ponto. A gente cria uma nuvem de vago em torno do ponto e, em função dessa margem de vago, a gente manobra de modo a maximizar a nossa vontade e os nossos interesses. Então, por exemplo, e isso é tão profundo que está na própria lei. A lei diz assim, é expressamente proibido. Gente, para que expressamente? Ou é proibido ou não é, né? Então, aí os alemães, né, que eles são até muito radicais nesse aspecto, eles param um pedestre para no vermelho quando não tem ninguém passando. É até radical, né? Eu, digamos assim, discordaria de um negócio desse. Extremo. É o extremo oposto. Eles param. Mas por que eles param? Porque a norma, a adesão à norma na Alemanha e nas culturas germânicas, ela em grande medida substituiu a divindade. Então, ela é tão inconsciente que o sujeito não pensa naquilo. Ele faz como um autômato, sabe? Como um robô. Ele para. E a gente, nas culturas latinas, assim, nós somos muito extrovertidos. Assim. Então, se a gente reparar, mesmo nos ambientes profissionais, as nossas interações interpessoais, elas, em geral, buscam o riso. A gente busca a extroversão. Então, mesmo num ambiente de trabalho, é muito raro que os trabalhadores se concentrem num ponto, digamos assim, o objetivo que foi definido, num período muito longo de tempo. A gente passa a se sentir desconfortável, reprimidos, e a gente tem que acabar conversando com alguém, e essa interação conduz ao riso, né? Então, esse tipo de flexibilidade, embora tenha todo o lado positivo, e eu adiro a esse lado positivo, ele torna a nossa vida mais encantadora e por aí vai, ela se reproduz em uma baixa adesão normativa, tá? E aqui que é uma coisa que eu queria ressaltar, esse negócio é muito antigo, isso vem desde o Platão, Aristóteles, aqueles caras. Também temos exemplos também, né, em filosofias orientais, em que eles dividem as faculdades humanas, digamos assim, eles falam em disposição militar. Se a gente pegasse o espírito humano e a gente dividisse em faculdades, ele tem lá uma faculdade militar, industrial, intelectual e afetiva. Então, aqui é no sentido amplo. A disposição militar, essa energia, essa agressividade que a gente tem de transformar as nossas vontades em ação. A industrial é eu efetivamente engajar na ação. Então, por exemplo, um empreendedor, um político, alguém que tem poder, precisa ter muito forte essa disposição militar e essa disposição industrial. Acima delas, a gente tem esse tal do afeto e do intelecto, que seria, digamos assim, a reflexão. E esses grandes valores, esses grandes ideais democráticos, igualdade, liberdade, amizade, altruísmo, bem comum, eles fariam parte dessas camadas mais sublimes. O afeto, o amor, digamos assim, né? O afeto e o intelecto.
A questão é que o básico predomina. Ele é mais denso. E o processo de civilização é justamente o processo em que essas camadas mais sublimes passam a dominar as mais básicas. Nas culturas latinas a gente tem uma predominância muito grande dessa disposição militar, né? E se você é neto de italiano com espanhol e está no sangue, e aí? Então, a questão é que, como a gente vê, o fator cultural parece uma maldição, né? Tipo, meu Deus, estamos condenados a ele. Não é bem assim. Aqui é o papel da instituição. Então, assim, se você atua sobre um indivíduo de modo a puni-lo de uma forma militar para que ele siga a norma, isso é possível. É por isso que é importante o combate à corrupção. É possível você recondicionar as mentes por meio de pressão externa. Isso pode ser punição, né? Então, punir é importante. Então, você aprovar uma lei rigorosa de trânsito é importante. Fiscalizar é importante. Isso no médio e longo prazo funciona. Na Holanda, há 100 e tantos anos atrás, os ciclistas morriam a rodo. Hoje em dia é um exemplo nisso, tá? Então, como a gente muda uma cultura? A gente muda uma cultura de cima a baixo, com instituições, com punição, com estímulos. Você tem que estimular o indivíduo a seguir a lei. Por isso que a gente tem que ter boas leis. Aqui um parênteses rápido, um exemplo banal. Uma vez eu estava no Louvre e a França é um pouco desorganizada, assim, sabe? E a fila para o Louvre era muito desorganizada. Fiquei até assim, pois, francês aí e tal. Mas a fila era muito desorganizada, a gente não sabia onde entrava na fila, não sei o que. Daí tinha duas francesas, sei lá, deviam ter uns 17, 20 anos de idade. Elas pararam, estava chovendo, elas ficaram olhando, começaram a xingar tudo em francês ali. O que elas fizeram? Passaram por baixo da fila, furaram a fila. Então, essa questão assim, se a gente não tiver uma organização que funciona, entendeu? Ela usa o indivíduo a agir da forma não moralmente correta. Exatamente. Então, se nós no Brasil elaborarmos boas instituições com base no que fazem lá fora e aplicar, isso já vai contribuir para a mudança da nossa cultura cívica.